Um tempo em que paramos, olhamos para dentro de nós, desligamos deste século e voltamos para o mundo espiritual. Reflexão com o pastor Zé Lu. Que a graça, que a misericórdia e o amor que excede do nosso Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vós. Digam amém. Graças a Deus. Eu sou o pastor Zé Lu e estamos de volta para apresentar o programa Momento de Reflexão, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Estamos aqui na emissora tocatudo.com.br. Eu peço a você que, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, Moisés escreveu assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, tem muita gente sem forma, tem muita gente sem caráter, sem personalidade, sem perspectiva de vida, sem a própria vida de Deus na vida delas. Bom, pastor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Quando eu lia esse texto de Gênesis, eu comecei a ver. Tem pessoas, senhores, né? Que estão hoje com os seus 70 anos, 60 anos. Quando ele era mais jovem, ele trabalhava, ele trabalhou, adquiriu imóvel. Agora, hoje, está aposentado. E a aposentadoria do nosso país não é lá grandes coisas, não é? Para um operário. Não é lá grandes coisas. Então, a pessoa constrói um barraquinho aí, né? Compra 1 ou 2 imóveis, apartamento e aluga. É isso que eu quero chegar. E o inquilino tem a cara de pau de procurar um senhor ou uma senhora viúva, talvez, para alugar o imóvel, mora 1 mês, já não quer pagar mais, garra ali, ainda quer tomar posse daquilo que ele não comprou. Isso, para mim, é pessoa sem personalidade, sem forma, sem caráter, sem perspectiva de vida, sem a própria vida de Deus na vida deles. Você comprou para você tomar posse das coisas dos outros. É exatamente isso quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Tem muita gente assim vazia do poder de Deus. Tem muita gente vazias do poder de Deus, vazia da palavra de Deus, vazia do amor de Deus, vazia da compreensão de Deus, sem Jesus, sem o Espírito de Deus. A Bíblia diz na parte B do versículo que havia trevas sobre a face do abismo. Tem muita gente que a vida deles é treva, é escuridão, é morte. Tem muita gente que a vida deles é isso. É só beber, é só fumar. Tudo bem, a vida é sua, você tem o direito de fazer o que você quiser. Eu quero chamar a sua atenção que, além de você ir para o abismo, você ainda, infelizmente, está arrastando pessoas com você. E quando você faz isso, não paga os outros, não arca com a sua responsabilidade, e que as pessoas que estão à mercê de você, elas estão sofrendo por você. Elas estão sofrendo por causa dos seus atos. Todo mundo vê isso na pessoa, mas a própria pessoa não vê. A pessoa é o próprio abismo. Só ela não vê e nem entende isso. Vou pegar mais pesado ainda. A pessoa é o próprio Satanás e ela não entende isso. Quantas pessoas que ama dar calote nos outros? A Bíblia diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus quer mover essas águas sujas na sua vida, meu querido ouvinte. Ele quer mudar isso. Quem fazia o movimento sobre a face das águas era, é e será sempre o Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós acabamos de ler agora. E hoje o Espírito Santo de Deus quer movimentar as águas de sua vida. Ele quer movimentar as águas da nossa vida. Nós estamos aqui na terra de passagem e nós temos que nos retratar a cada dia. O que eu fiz de mal, o que eu fiz de ruim ontem, hoje eu não posso fazer. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. O que eu sou hoje, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E assim vai. Provérbios 4, 18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito.
Onde está seco, o Espírito Santo de Deus quer molhar. Ele quer encharcar com o óleo, com o azeite da unção. Onde está seco, o Espírito Santo quer lubrificar. Onde está morto, o Espírito Santo quer vivificar. O Espírito Santo quer viver e quer ficar conosco a todo instante. Jesus veio e morreu, foi para isso. O Espírito Santo de Deus quer dar forma do próprio Deus em você. Ele quer dar a forma do próprio Deus em nós, como a própria Bíblia nos fala que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27. Nós somos a imagem de Deus. Nós temos que ter o caráter de Deus em nós. Para com isso. Em nome de Jesus, meu querido amado ouvinte. Não foi à toa que Deus parou você na frente do computador para você estar ouvindo essa palavra. Ele quer mudar você. Ele quer dar uma direção à sua vida. O Espírito Santo de Deus quer nos encher do próprio Deus, de sua própria palavra, e em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Ô, pastor Zé Lu, meu casamento está morto. É claro. São atitudes suas erradas. Você está destruindo a sua vida sentimental e está destruindo a vida da sua esposa e dos seus filhos. Você está destruindo aos poucos. Você e aqueles que estão à sua volta. Você, eu vou repetir, você que está destruindo. Não é Satanás, é você. O único culpado da nossa vida de termos sucesso ou derrota somos nós mesmos. Somos nós. Você é o único responsável por você mesmo. O Espírito de Deus quer nos encher da verdadeira luz que vem do Senhor Deus. Lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo de 5 ao 7, ele fala: esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí, você que vive em pé de guerra com a sua esposa, você está praticando o quê? A mentira. Mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é o princípio e o início de tudo que existe no universo. A Bíblia fala que Deus é antes de todas as coisas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, diz que Deus é antes de todas as coisas. Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Esse conflito que você está vivendo, Jesus é antes disso. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 13, Isaías diz assim: antes que o Espírito Santo, usando a boca do profeta Isaías, antes que seja o amanhã, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Deus quer operar. Mas você está impedindo de Deus agir na sua vida. Você está impedindo. Deus é antes dessa enfermidade. Deus é antes deste problema. Deus já sabia de tudo isso. Amém? No livro de João, uma certa feita, Jesus pregando para aqueles escribas, fariseus, para aqueles doutores da lei, eles chegaram perto de Jesus. Está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Jesus falando. Versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus vai e responde para eles: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que tremendo, irmão. Jesus é muito antes desse pepino que você está com ele aí, ó, desse problema que você está com ele, dessa enfermidade. A Bíblia Sagrada nos assegura que a sabedoria de Deus é mais antiga do que qualquer coisa existente no universo. É a Bíblia que fala sobre isso, que a sabedoria de Deus é a coisa mais antiga que existe no universo. Provérbios 8, 22, a Bíblia começa assim: a sabedoria testificando de Deus, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de água, a sabedoria testificando de Deus, antes que os montes fossem formados e firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do mundo. Quando Deus preparava os céus, aí eu estava.
Quando compassava ao redor a face do abismo, aí eu estava. É a sabedoria testificando de quem é Deus. Não dá para entender como tem gente que contesta, que questiona Deus por tanta coisa, pensando que Deus é obrigado a dar satisfação a elas do que ele faz. Quando a Bíblia nos fala, lá no livro de Romanos, no capítulo 9, louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21, quando o apóstolo São Paulo, ele nos diz assim, olha: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Como tem gente que contesta a Deus, questiona a Deus, quer perguntar a Deus tudo, por que isso, por que aquilo? Não. Ou, Deus sabe o que ele faz. Davi, nesse texto do livro de Salmos, no capítulo 8, Davi expressa o poder, Davi expressa a soberania de Deus para criar todas as coisas. Davi nos explica a nossa fragilidade e de como Deus é tão bom para conosco, nos coroando de honra, dando-nos poder para dominar sobre todas as suas obras de criação. Está aí no livro de Salmos, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, Davi começa a falar: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres deles, e os filhos do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha, com pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra nos coroaste. Está aí no Salmo 8, versículo 5. Fazes com que o homem tenha domínio sobre as obras de suas mãos. Puseste tudo debaixo dos nossos pés, todas as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas do mares. Ó Senhor, o Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Olha como Davi nos mostra como que Deus é maravilhoso, e ainda tem pessoas que questionam, contestam a Deus. Eu não entendo. Eu não entendo isso. Como que tem pessoas que fazem isso? Davi afirma no Salmo 33, versículo 6, que tudo é bíblico, tudo pela palavra do Senhor foi criado. Os céus, todo o seu exército deles, pelo Espírito de sua boca. Isaías, no capítulo 40, o profeta Isaías, ele nos faz uma pergunta que deixa você, que gosta muito de estar contestando a Deus, questionando a Deus. Isaías nos faz uma pergunta, Isaías 40, 26, ele fala assim, o profeta Isaías: levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todas chama pelo nome, por causa da sua grandeza, das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Quem é como Deus? Deus chama as estrelas pelo nome. Deus chama as estrelas pelo nome. Em outras palavras, tem alguém capaz de criar um planeta e sustentá-lo no espaço? Eu te pergunto, só Deus. Para de contestar a Deus. Para de fazer perguntas a Deus. Para. Deus sabe. Jeremias nos fala que Deus fez a terra com o seu poder. Jeremias nos fala que Deus, olha que coisa linda, Jeremias fala que o mundo estava todo desordenado. Olha, o mundo estava desordenado. Havia uma bagunça, tudo fora do lugar. Os céus estavam todo embolado e Deus os estendeu. Está lá em Jeremias 51, 15, quando ele começa a falar. Fez a terra com o seu poder, ordenou o mundo com sua sabedoria. Ordenou, então, porque o mundo estava fora de ordem. Estendeu os céus, estendeu. Tipo você quando pega o edredom, quando você vai deitar, você estende o edredom ou o lençol, a colcha na cama, né? Você estende. Assim Deus fez com o céu. Só Deus pode dar a organização
e direção à sua vida. Só Deus pode fazer isso. Ninguém. Deus estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 22, ele fala: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Deus. É Deus. Ao versículo 12, olha o versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas do oceano? Deus mede tipo um balde. Pega um balde com água, uma bacia com água e faz com uma concha com a mão. A Bíblia diz que Deus faz uma concha e tira a água do oceano, mede com a concha da mão. Olha o poder de Deus, meu querido. Olha o poder de Deus. Oh, meu Pai. Oh, fica tranquilo. Deus é maravilhoso. Olha o que ele fala. Tomou medida dos céus a palmo. Ele mediu os céus a palmo. Olha, você quando está olhando para o céu, você imagina o tamanho dos céus? Pois é. Deus mede isso aí, os céus a palmo. Ô, meu Pai. Ele mediu numa medida o pó da terra. Pesou os montes, os outeiros em balanças. Meu querido, Deus é poderoso. Deus não é qualquer um, não. Eu estou chamando a sua atenção para você entender que Deus não é qualquer um. Amém? Deus não é qualquer um. Em Deus, nós podemos descansar. Aleluia! Em Deus nós podemos descansar. No livro dos Salmos, no capítulo 11 do livro de Salmos, no versículo 4, o salmista começa a falar assim: O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os teus olhos estão atentos. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e ama a violência. Olha, prova o justo. Fica tranquilo só. Fica na graça. Deus sabe o que ele faz. Fica tranquilo. Tem alguém capaz de encerrar os ventos nos próprios punhos? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você acha que tem alguém? Eu não conheço ninguém que possa fazer isso. Você conhece alguém? Você me apresenta essa pessoa. Me apresenta essa pessoa que pode encerrar o vento dentro dos próprios punhos, como está escrito no livro de Provérbios, quando o rei Agur nos escreve no versículo 4. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem? Quem encerrou os ventos nos seus próprios punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Se você amarra a água na roupa, não tem jeito, vai sair, vai vazar. Não tem como. Eu estou chamando sua atenção para você ver que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Um Deus que criou o universo, que fez uma obra tão estrondosa. Será que não seria capaz de saber do que passa dentro de cada um de nós? O profeta Zacarias fala que o Senhor é o que forma o espírito do homem dentro do homem. Está lá em Zacarias 12:1. Deus é quem forma o espírito nosso dentro de nós. Oh, meu querido amado ouvinte, será que Deus não está ciente do que passa dentro de nós? Como existe gente que acha que consegue enganar a Deus? A Bíblia diz que Deus é o que forma o espírito nosso dentro de nós. Não existe momento algum, não existe momento nenhum no mundo que Deus não estivesse presente. Deus está presente aqui agora no estúdio comigo. Aleluia, glória a Deus. Deus está presente aí com você. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos mandar fogo na cabeça de Satanás, desse demônio que está queimando você aí agora, que está tirando o seu sossego. Até nos momentos de maldade, como, por exemplo, um assalto, um estupro, um acidente, um momento de prostituição, enfim, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Eu estou te afirmando isso. Nada. Lá no livro de João, no capítulo 30, no versículo 31, Evangelho de João 10, 31, Jesus fala que eu e o Pai somos um. Então entendemos que Jesus é Deus. Claro, pois ele falou que eu e o Pai somos um, Evangelho de João no capítulo 10, versículo 31. Então Jesus Cristo, sendo Deus, está ciente de tudo que passa em nosso pensamento, pastor? Está. Quer ver? Se você for lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, faça um favor comigo, vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 6 ao 8, Jesus nos conta uma história. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também que no outro sábado entrou na sinagoga. Estava na sinagoga ensinando.
E ali naquela sinagoga havia um homem que tinha uma das mãos mirrada, aleijado, esse homem. E os escribas e fariseus tentavam se Jesus curaria no sábado para que pudessem acusar Jesus. Mas Jesus bem conhecia os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Ele levantou-se e ficou em pé no meio. Está vendo? Jesus, no versículo 8, fala que ele bem conhecia seus pensamentos. Jesus sabia que os escribas e fariseus estavam tentando achar um meio, por ser sábado, para acusar Jesus, se ele iria fazer aquele milagre ou não. Jesus não escolhe dia e nem hora para nos curar. Ô pastor, estou enfermo, então feche os seus olhos, coloque a mão nessa enfermidade. É na cabeça? Coloque a mão na cabeça. É no ouvido? Coloque a mão no ouvido. Eu vou orar por você e nós vamos ter esse testemunho. Você vai entrar em contato com a emissora e ali a emissora vai nos passar e nós vamos testemunhar isso para a glória do nome de Jesus. Curva a tua cabeça, coloque a mão na enfermidade e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra nos afirma que era um sábado, quando o Senhor curou aquele homem que tinha uma das mãos mirradas. O Senhor cura sábado, o Senhor cura dia domingo, o Senhor cura dia de semana, o Senhor não tem dia, o Senhor não tem hora para curar. Quando o Senhor quer, e se for a hora do Senhor operar, o Senhor opera. Meu Deus, entra dentro dessa residência, dessa casa, desse escritório, aonde essa pessoa estiver agora, no carro com o notebook, aonde essa pessoa estiver nos ouvindo, cura ela, meu Pai. Oh, meu Deus, faz esse milagre, testifique na vida dela que o Senhor é poderoso, que o Senhor não está com os ouvidos agravados a ponto de não poder ouvir, de que o Senhor não está com os olhos fechados a ponto de não ver essa pessoa, que o Senhor não está com as mãos encolhidas a ponto de não alcançar essa pessoa e arrancar essa enfermidade no nome de Jesus Cristo. Se é o câncer, oh meu Pai, cura essa enfermidade, vai tocando com o teu poder. Se é esse filho bagunçado no meio das drogas, se é esse casamento que está à beira de separação, dê um paradeiro nesse problema de ordem que for, cronológica ou espiritual, dê um paradeiro, recua as trevas nessa hora. É o que nós pedimos a ti, Jesus. Entra dentro do leito de um hospital, entra dentro desse manicômio, entra dentro desse lar do menino abandonado, entra dentro dessa residência, nessa empresa que está uma confusão, uma brigaiada. Oh Deus, coloca a tua paz. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo e no poder do teu Espírito Santo. É o que eu peço ao Senhor, meu Pai, e já agradeço em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Eu estou ficando por aqui, mas nós estaremos de volta se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti.
fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Acabamos de apresentar Momento de Reflexão com o pastor Zé Lu.